continuamos a pensar Portugal, falamos agora de empregabilidade. Seja bem-vindo a mais um espaço de reflexão do Conta Lá. No terceiro trimestre deste ano, Portugal voltou a renovar máximos históricos de população empregada, superando os 5,3 milhões, sendo que o desemprego recuou pelo terceiro trimestre consecutivo para 5,8%. Ora, estes números escondem alguns problemas, desde logo a preocupante pobreza laboral, mas também a falta de mão de obra que afeta vários setores da economia. Vamos perceber quais são os setores de maior carência e como é que se pode adotar alguma estratégia para mitigar os principais problemas do mercado de trabalho. Para isso, contamos com a presença de João Albuquerque, da Associação Comercial e Industrial de Barcelos. Obrigado por estar presente. Também da Marta Lourenço, a diretora de Viticultura e Enologia das Caves Morganheira e Raposeira. Também José Manuel Gonçalves, o presidente da Câmara Municipal da Régua, e Fernando Seara, no fundo o anfitrião, o diretor do Museu do Douro, o local onde nos encontramos agora. Obrigado aos quatro por estarem aqui presentes. Eu começaria pelo João Albuquerque. Na Associação Empresarial de Barcelos, sente-se muito esta falta de mão de obra. Barcelos, só para fazer uma pequena contextualização, é muito forte na indústria do têxtil. Esse a indústria, ou as indústrias da região do Cava, do Ave, do Tâmega e Sousa, vivem nesta altura uma situação de pleno emprego, se pudermos chamar, mas isso esconde muitas vezes a falta de mão de obra. Que setores estão mais descobertos em Barcelos? Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Indiscutivelmente, o maior problema nós vemos no comércio e na restauração, que são duas áreas que nós, como consumidores, quando vamos, o que é que encontramos? Muitos cidadãos, especialmente de origem brasileira, que estão a prestar e a ocupar esse espaço. Na questão da indústria têxtil, verdade é que estamos numa plena ocupação, mas verdade também que é uma indústria que está a atravessar alguma dificuldade do ponto de vista das exportações e de consolidação do mercado e vai libertando alguns trabalhadores que são absorvidos pelos demais. Sim, nos últimos anos tem-se introduzido bastante gente migrante na produção de têxtil, principalmente no trabalho mais manual. O trabalho mais manual tem sido aquele que tem ocupado mão de obra. E essa é a característica neste momento no país todo. Tudo o que tem a ver com um esforço manual menos qualificado, não há capacidade neste momento com mão de obra nacional. Isto daí a ocupação de pessoas de origem do Brasil, do Bangladesh, do Nepal e até coisas tão exóticas quanto o Butão, a ocuparem postos de trabalho, portanto aqueles os indo-asiáticos que têm vindo em massa a ocupar posições menos qualificadas. Muito bem. José Manuel Gonçalves, temos falado e o Conta Lá percorreu o país falando com candidatos às autarquias, foi o caso aqui naturalmente do Peso da Régua, e fala-se muito do desenvolvimento do território a partir da criação de postos de trabalho e postos de trabalho qualificados, evidentemente. Que tipo de estratégias é que tem um município para captar essas empresas para a criação desse tipo de mão de obra? Antes de mais, muito boa tarde. Muito obrigado pelo convite para estar aqui presente. Sejam bem-vindos mais uma vez a Peso da Régua e ao Douro e este espaço que é emblemático aqui da região, Museu do Douro. É um gosto ter-vos cá novamente. Bom, nós, antes de mais, temos de enquadrar aquilo que é esta região. Nós estamos na região do Douro e Peso da Régua insere-se nesta região quase como uma das portas de entrada, onde conflui aqui, no fundo, a via ferroviária, fluvial e rodoviária. E antes de mais, nós temos de olhar aquilo que são também as nossas oportunidades. E esta região, em primeira mão, em primeira linha, tem o setor da agricultura, da viticultura como principais referências, onde de facto aqui começamos a ter grandes dificuldades de mão de obra e nós queremos manter este património da humanidade, que é a primeira base estrutural que nós entendemos que temos para o futuro, é a manutenção deste património da humanidade, a manutenção destes 19 mil viticultores que ainda continuam a manter este património. Portanto, esse, de facto, é logo uma primeira linha que nós temos de arranjar forma de dar sustentabilidade ao território e arranjar mão de obra para manter, no fundo, este território. E é evidente que hoje também temos aqui o turismo que está cada vez mais a consolidar-se, um turismo muito específico, porque é um turismo que está assente nesta questão do vinho, da vinha, no enoturismo, e aqui um pouco disseminado por todo o território. Portanto, felizmente, o desenvolvimento tem havido do turismo, não é concentrado
no fundo, nas margens do rio, também lá, mas também está um pouco disseminado por toda a região do Douro, e esta é também uma oportunidade que nós temos aqui no território. Mas é evidente que, querendo nós também, que é isso que nós, cada um dos municípios também aposta, juntamente com aquilo que são os seus agrupamentos, em projetos educativos que deem competências aos nossos jovens, queremos ter uma imensidão depois de oportunidades para que eles depois possam, no fundo, escolher, de alguma forma se possam também fixar cá. E aqui é evidente que eu diria que o setor dos serviços e hoje esta oportunidade que há do teletrabalho, os nómadas digitais também são oportunidades que nós temos de começar a olhar para o território e estamos cada vez mais a olhar para o território para captar gente para que possa vir para o território. Eu faço aqui uma pequena ressalva que este trabalho eu diria que ainda está a ser feito muito à conta da iniciativa privada e dos municípios e hoje numa estratégia integrada também da comunidade intermunicipal, que admito que seja a nossa, mas outras também, mas ainda um pouco desfasada daquilo que tem de ser medidas efetivas por parte da nossa administração central e dos sucessivos governos. Eu diria que tem de começar a haver aqui um choque territorial, de coesão territorial, que permita olhar para estas regiões e que permita, de facto, que haja um equilíbrio em termos territoriais da nossa população, que está claramente deslocada para o litoral e inclinada para a capital. E este, de facto, é o grande desafio que nós temos para o futuro, é começar a sensibilizar e temos governos e temos uma Assembleia da República que, eventualmente, na forma como ela está constituída, constitui por si só também já um problema, porque se nós olharmos naquela representatividade, porque se nós olharmos de Setúbal a Braga, dizemos que temos 80% dos representantes da Assembleia, os deputados estão entre Setúbal e Braga, e muitas vezes até no território do interior ainda te levamos cá com gente que é desses territórios, e depois temos 80% do território que é representada por 20%. Portanto, logo aqui na nossa representação parlamentar, começam as nossas dificuldades e a sensibilidade de termos, e no fundo, aqui a falta de respostas para podermos ter um equilíbrio territorial. Portanto, eu acho que mais tarde ou mais cedo nós vamos ter de repensar também este modelo de representação parlamentar, seja ao nível da criação de regiões, seja ao nível mesmo de inovar na nossa representação parlamentar, porque a nossa representação parlamentar hoje é feita só ao nível de pessoas, as pessoas que vivem no território, mas nós temos de ter sempre a percepção que um território mantém-se independentemente de ter pessoas ou não. Portanto, eu acho que também, eventualmente, temos de começar a ter a ambição de olhar para a nossa representação parlamentar, que represente não só pessoas, mas também que represente um território que se mantém cá e que nós queremos que ele faça parte daquilo que é a economia e da dinâmica económica do nosso país. E é esse um pouco os desafios que nós temos cá, no nosso concelho, que temos na região e, como lhe disse, hoje todos os concelhos têm esta sensibilidade de ver de que forma é que podem criar incentivos para fixar gente e hoje, claramente, que no âmbito desses incentivos a questão habitacional está em cima da mesa, é generalizada, mas eu temo que mesmo esta questão habitacional que é generalizada em todo o território, que podia servir de uma oportunidade de deslocar gente para o interior, eu temo que se vá concentrar mais uma vez no litoral, vai-se concentrar nos investimentos que se estão a fazer no litoral, naquilo que foi o PRR, naquilo que vão ser outras fontes de financiamento públicas que vão concentrar as pessoas no litoral e vamos mais uma vez perder uma oportunidade de dizer que eventualmente temos aqui uma forma de retirar gente do litoral para o interior e começava também pelos serviços públicos, não é? Porque hoje, com as autoestradas digitais que temos, com a facilidade de comunicação digital que temos, há uma panóplia de serviços públicos que se podiam fixar no nosso, eu não diria interior, no nosso país, no fundo em todo o país, de uma forma a equilibrar o país e de dar qualidade de vida a essa gente, que eu não tenho dúvidas, que hoje quem vive nestes 80%, sem ser naquela faixa litoral, tem muito boa qualidade de vida. Precisa criar condições para que as pessoas possam vir para cá. Muito bem, já vamos ver como Marta Lourenço. De facto, o José Manuel Gonçalves falou aqui na dificuldade da viticultura de fixar trabalhadores. Há um grave problema de mão de obra nesse setor. É isso que identifica também no vosso trabalho? Sim, sem dúvida nenhuma. Cada vez mais. Eu até costumava dizer muitas vezes que trabalhava praticamente 100% com mão de obra portuguesa, nacional. Este ano já não consegui. Grande parte da mão de obra dos empreiteiros agrícolas, não é? Porque somos obrigados a recorrer a empreiteiros agrícolas, eu diria que 90% da mão de obra da maioria dos empreiteiros que prestam trabalho no Douro neste momento não é mão de obra portuguesa.
Como é que os conseguem captar? E quantos são já agora? Qual é mais ou menos a ordem de grandeza que estamos a falar? São centenas, são milhares até, na região do Douro. Eu costumo dizer, se vierem para aqui, para a beira do Douro, ali do restaurante Torrão, por volta das 5 da tarde, é caótico o trânsito, é carrinhas e carrinhas e carrinhas de trabalhadores, não é? Porque o Douro é muito grande e a agricultura precisa de muita mão de obra, e especialmente mão de obra especializada, que é aquilo que nós não temos. O que dificulta ainda mais. Aquilo que fazia uma pessoa de mão de obra especializada, são necessários 2 ou 3 para fazer a mesma tarefa. Ou seja, têm gasto mais em mão de obra para acorrer a essa dificuldade? Sim, sim. Eu ainda, na semana passada, nós estamos a fazer a plantação de uma vinha, e eu discutia, entre aspas, não é? Dialogava com o meu patrão, porque eu tinha 4 pessoas para fazer um embardamento. E 4, mais uma que estava ao fundo, pronto, que é o capataz que está a orientar a obra, e dizia-me, eu plantei esta vinha toda, éramos 2. Não sei se me faço entender. Claro. Hoje em dia, não é, a mão de obra não é tão especializada, quer se queira, quer não, nós precisamos dela, não é? Mas muita desta mão de obra é muito complicado. Eu não devia estar aqui a falar, porque eu não tenho filtros, não tenho travões, e há uma coisa que a mim me faz muita confusão. Os estrangeiros vêm, querem que a gente os acolha para trabalharem. Há muita mão de obra dessa espetacular. Andava lá um senhor que era o Batistacas, um senhor fabuloso, a forma dele trabalhar, mas depois eu diria que muitos deles, infelizmente, eu ainda a semana passada andou a compor lá um jardim, lá perto de mim, e havia 2 senhores, não sei a nacionalidade deles, sentados em cima do monte das folhas ao telemóvel. O patrão deles estava-lhes a pagar, não sei se me faço entender, isto é muito complicado. Pelo menos, não é, eu cresci no meio rural, numa aldeia, os meus pais são pessoas sempre habituadas a trabalhar, e acho que nós não tínhamos esta forma de estar na atitude laboral, não é? Quando estávamos a trabalhar, não é? Porque a educação que me deram foi, se o meu patrão estiver bem, eu estou bem. Não é? E hoje em dia isso não se sente, e especialmente nesta mão de obra que vem de fora. Eu acho que eles vêm só para realizar dinheiro para mandarem para as famílias, vivem em condições, infelizmente, atrozes, e pronto, mas está cada vez mais difícil. Outra das dificuldades está ligada também ao turismo, Fernando Seara, e sobretudo relativamente a um problema que depois também influencia a precariedade, ou o nível de precariedade, que é a sazonalidade. O Museu do Douro está muito ligado ao turismo, ou seja, como é que combate, ou como é que se consegue combater o fator penosidade associado à sazonalidade? Não sei se me faço entender. Ou seja, como é que se promete estabilidade a uma força de trabalho, sendo este um setor que depende muito de quase uma sazonalidade? Muito obrigado pelo convite para estar aqui presente, e obrigado por terem escolhido mais uma vez o museu para fazer o vosso programa. É um gosto sempre ter-vos cá. O museu também sofre de um problema de sazonalidade, mas o Museu do Douro não é propriamente... A pergunta que me faz está mais diretamente ligada à sede do museu. Portanto, a sede do museu sofre um pouco desse problema de sazonalidade, a estrutura do museu não sofre desse problema de sazonalidade. Até porque o museu é um museu de território. Portanto, o museu trabalha mais fora de portas do que dentro de portas. Trabalha com os municípios todos da região de Mercado do Douro. Os municípios são todos fundadores da Fundação Museu do Douro, e muitas das atividades, até ao nível do serviço educativo, da conservação, do restauro, da inventariação, dos arquivos, da conservação, são feitos em qualquer época. Não é preciso fazer na época em que há mais gente no Douro. Nota-se muito, em termos de sede, sim, a sazonalidade, mas devo-lhe dizer que, da experiência que eu tenho e dos anos que já vivo no Douro, que já são muitas dezenas, ela vem-se a atenuar. Não deixa de existir, mas vem-se a atenuar essa grande diferença entre épocas de inverno, verão, e não tanto por turismo. Eu diria que houve aqui um
um período em que houve uma viragem de alguma forma, que foi o Covid. O período de Covid acho que fez com que os portugueses sentissem que há muito em Portugal para conhecer e muito em Portugal para descobrir. E há mais meses do ano para descobrir. E há mais meses do ano para descobrir, exatamente, porque tínhamos gente de inverno. E a partir desse ano, o número de portugueses a visitar um Museu do Ouro subiu exponencialmente. É evidente que os outros números de americanos, canadianos, alemães também subiram, mas notou-se fundamentalmente nos portugueses. Mas não deixa de haver uma sazonalidade forte e difícil de combater. É preciso, e o museu, como está muito virado para fora, e não está só virado também para um museu guardião de memórias, portanto é um museu que aposta muito como motor do desenvolvimento social, económico, cultural da região, desenvolve a sua atividade por território, independentemente do mês, do ano, do tempo, do frio, do calor e da chuva. Portanto, tentamos combater também a sazonalidade, a própria estrutura e o programa, o plano de atividades do museu. Muito bem, olhamos novamente para a parte empresarial. Portugal, nos últimos anos, eu diria nos últimos 20 anos, se não mais, conseguiu fazer um caminho tremendo na qualificação da população. Aquilo que pergunto é, fê-lo no caminho certo, João Albuquerque, ou seja, as competências que foram adquiridas na academia estão adequadas ao mercado de trabalho? Vou-lhe responder à moda portuguesa, nin. Isto é, isso significa? Temos uma parte que sim, sem dúvida, nós subimos o número de habitantes da população com o 12º ano. Não devemos esquecer a importância do 12º ano como uma porta e como uma barreira, ou seja, um momento em que se chega ao 12º ano e quem quer parar aí, depois quem quer continuar, portanto conseguimos ter muita gente no 12º ano e, sem dúvida, a tal famosa geração mais qualificada de sempre. Essa é a parte do sim, muito positivo, porque tudo isso traz bagagem cultural e também bagagem científica. A parte do não, obviamente que temos muitos cursos completamente desfasados da realidade, para uma tipologia de empresas que não corresponde à média do país, ou até nem sequer média, à imensa maioria das empresas do país, e é aqui a necessidade de requalificar muitos desses jovens para a tal necessidade de mão de obra que falava. Porque se é verdade que nós precisamos de muita gente na área do trabalho manual, na agricultura, no comércio, na restauração, por aí fora, menos qualificado do ponto de vista de função, também é verdade que nas funções com maior valor acrescentado continuamos também a ter um déficit em muitíssimas profissões. Portanto, há aqui um reequilíbrio que a academia também devia fazer, sabemos que há muito interesse à volta disso e, portanto, toda uma estrutura endogâmica que está instalada na academia ao longo do país todo, politécnicos e universidades, mas que se devia preocupar muito mais com o resultado final da empregabilidade desses jovens. Daí, os números que têm sido ultimamente sobre a quantidade de jovens que estão imigrados. Estão imigrados porque a tipologia de empresa lá fora absorve essas qualificações. E muitas delas, muitíssimas delas. Nós precisamos de combater duas coisas. Combater a adequação ao mundo real, mas também, e como dizia o Presidente, tal coesão. E a coesão também se faz nós conseguirmos que os territórios cresçam com mais empresas de maior porte. Isso significa uma estratégia nacional que tem dificuldade em se afirmar, porque a verdade é que isso tem sido feito à custa de empresários individuais, muito bom empresário, muito inovador, no seu conjunto dá algo muito potente, mas talvez com um bocadinho mais de batuta, de coordenação nacional, talvez o impacto seria completamente diferente e conseguiríamos ir por aí fora. Do Covid, que referiu, e da Troika, nós tiramos duas lições fundamentais, brutais. É que a verdade é que este é um país que se revira a si próprio e cresce. Portanto, nós não temos medo e conseguimos evoluir. E quando vemos territórios de baixa densidade, como o que nós estamos, então aí ainda mais consciência temos como é que o ser português permite ultrapassar muitos problemas. A coordenação, um bocadinho mais de coordenação, um bocadinho mais de um plano estratégico em que todos possam participar, talvez fizesse uma diferença brutal, porque a matéria-prima é magnífica, somos nós. E o ensino profissional aqui poderia ser, o profissionalizante, podia ser um fator diferenciador? Há um conjunto de indicadores que muitas vezes se tenta ignorar. Uma parte significativa dos jovens nas escolas secundárias
são direcionados para cursos gerais. Muitos contra a sua vontade, mas são direcionados porque há um interesse da máquina da educação de mantê-los ali. Depois são direcionados para um conjunto de escolas profissionais que inclui a barbaridade de ter 10 mil, entre isso e o sistema de aprendizagem, que às vezes também permite, 10 mil jovens por ano são qualificados em profissão de desporto. 10 mil por ano. Ao final de 3 anos, são 30 mil. Vão-me dizer onde é que se empregam 30 mil jovens que terminam o 12º ano em desporto. Uma parte deles passa por aqueles cursos dos politécnicos, dos TESPs, que têm um valor magnífico para gastar, um valor absolutamente estratosférico. Sabem qual é a taxa de empregabilidade dos TESPs média? 15%. Continua a haver alocação de verbas fantásticas, pouco adaptadas à realidade. O outro lado da moeda, os cursos profissionais, quando são aplicados, construídos de acordo com o tecido empresarial da região, a taxa de empregabilidade está na faixa dos 90% a 95%. Portanto, há aqui a necessidade de adequarmos, porque nós precisamos hoje do quadro intermédio. As empresas, sejam de agrícola, sejam industriais, sejam de comércio com maior porte, precisam de um quadro intermédio que não há disponível. E aí sim precisamos de que haja uma orientação focada em resultado e não na quantificação dos que terminaram a formação. Essa é fácil de obter. Basta-lhe dar o que o jovem quer. E nem sempre o que o jovem quer corresponde àquilo que ele depois vai querer quando descobre que vai para o desemprego. Descobre que vai para o desemprego, imigra, perdemos-lo. E há uma nota que nós todos portugueses temos que atender sobre a questão e a imigração dos jovens. Não é a mesma imigração dos anos 60. Os nossos imigrantes dos anos 60 imigravam, depois vinham buscar a sua esposa a Portugal, casavam, construíam a casa no seu ponto de origem e o seu sonho era o regresso. Vemos isso todos os dias nas nossas comunidades. O jovem de hoje não faz isso. Vai, não casa provavelmente com a portuguesa, casa com outra nacionalidade e fica nos territórios, nos países para onde vai. Nós perdemos o jovem e a sua família. O nosso país é pequeno demais para permitir isso. Muito bem, esta noção, José Manuel Gonçalves, de fazer a ponte, usar o ensino para fazer a ponte entre os territórios densamente povoados e os territórios como aqueles onde nos encontramos agora, para que mais pessoas atravessem essa ponte, isso pode ser também uma resposta para estes territórios? Olha, isso pode ser, e eu tenho um exemplo claro que vai de encontro àquilo que ainda agora foi aqui dito. Nós temos aqui na Régua uma escola de desenvolvimento rural, Peso da Régua, uma escola profissional pública, onde a taxa de empregabilidade dos seus cursos é de 100%. Vou dizer 99, pode haver algum que não tenha muita vontade para trabalhar, mas garantidamente que anda no... Bom, e qual é a dificuldade da escola? A dificuldade da escola muitas vezes é aceder aqui à região, já não digo fora da região, mas à região, a todas as escolas, aos agrupamentos de escolas que existam para promover os seus cursos. Há aqui, de facto, uma luta hoje dos alunos sem nos preocuparmos com a consequência futura quando eles terminam a sua formação. Falou há pouco de um curso de desporto, podemos falar outro, a chamada multimédia também que está em moda, e de facto, naqueles onde nós podemos ter taxas de empregabilidade e de emprego qualificado, hoje quem sai da Escola Profissional de Desenvolvimento Rural do Rode, de facto, é emprego qualificado, eles, como só começam no ensino secundário, de facto, têm dificuldade em arranjar alunos. Começamos já a formar alunos bem de fora, temos um protocolo com Cabo Verde, temos cá um conjunto bastante significativo que estão agora a acabar já a sua formação e que nós estamos a tentar criar cá mecanismos para os fixar cá para dar resposta a isso. Agora, o sistema de ensino, de facto, tem de começar a ser articulado, tem de monitorizar aquilo que nós temos no ensino profissional de uma forma global e, no fundo, definirmos e verificarmos, acompanharmos qual é a taxa de empregabilidade. Mas ainda vou dizer aqui uma coisa e deixo aqui um desafio, que um dia façam um trabalho sobre aquilo que são os famosos CTEs. Eventualmente, não sei se sabem, foram uns centros tecnológicos especializados. Uns centros onde veio dinheiro a rodos para todo o país, e estes centros tinham como objetivo preparar gente, qualificar, foram abertos em processos concursais em que os agrupamentos concorriam, mas concorriam em que não houve aqui uma preocupação em de os distribuir de uma forma equilibrada e que tivesse algum equilíbrio.
E vale a pena hoje, um dia, fazer-se uma investigação sobre isso, verificar onde é que foram investidos esses CTEs, que número de alunos estão nesses CTEs, quando eram centros tecnológicos especializados, onde neste momento tínhamos de ter eles em pleno a funcionar, com o pleno de alunos para a tal mão de obra qualificada intermédia que nós tanto necessitamos. E eu temo que tenhamos aqui surpresas desagradáveis pelo investimento brutal, porque um centro tecnológico anda à volta de 1,5 milhão, portanto não é por falta de financiamento, mas foi por falta de uma visão estratégica global, que de facto não foram mapeados, foram no fundo a concurso, e são processos concursais que depois não se sabe bem como é que eles são selecionados. É numa equipa fechada que eles são selecionados, quando eles deviam ser articulados, e eu estou à vontade, porque a primeira vez que fui confrontado com o lançamento e a apresentação deste processo, levantei o dedo e disse: isto vai correr mal, isto é para gastarmos dinheiro que depois não vamos potenciar para o que precisamos. E de facto, hoje, no dia de hoje, eu digo que a maioria deles, de facto, depois não tem alunos, não tem resposta suficiente para ocupar aquilo que for o forte investimento que nós tivemos através do PRR e que podia alavancar aquilo que todos nós nos vamos aqui queixar, que é da falta de mão de obra especializada. Portanto, eu acho que falta aqui uma definição de uma política global por parte da nossa administração central, com os ministérios, com as comunidades intermunicipais, com as câmaras municipais, com os empresários. Nós muitas vezes temos aqui alguma aversão ao setor que realmente gera riqueza. Somos um país que tem essa especificidade. Quem gera riqueza, o empresário é visto, no fundo, assim de lado, quando são eles que geram a riqueza, são eles que geram emprego, são eles que depois financiam tudo aquilo que depois é todo o nosso Estado, em particular o nosso Estado social. E estes centros tecnológicos especializados tinham esse fim também, de, no fundo, complementar aquilo que já é a nossa formação profissional. E nós hoje temos de olhar para a nossa, no fundo, formação profissional de uma forma global e optar e dizer: nós, a formação profissional, quem sai da nossa formação profissional ainda tem a opção de poder ir para o ensino superior, isto é um facto, mas quem não quiser, obrigatoriamente tem de ter logo, no fundo, tem de estar apto para entrar no mercado de trabalho, porque só assim é que nós estamos a ajudar aquilo que é a dinâmica económica do nosso país. Definidas em a nível municipal, intermunicipal, das comunidades, nós definimos as áreas, aquilo onde há procura, e a partir daí não ter receio de dizer: estas têm de ser as áreas, porque é aqui que nós vamos ter, no fundo, a procura de mão de obra, e não andarmos, eu digo isto entre aspas, muitas vezes a enganar os alunos e enganar os pais, com interesses que todos nós sabemos quais são. Eu entendo que muitas vezes aquilo tem a ver com o próprio emprego e muitos empregos que podem estar, de mais turma, menos turmas, entendo tudo isso, mas há uma coisa que eu não entendo, não aceito, é que isso possa hipotecar o futuro dos nossos alunos, andemos a enganar as famílias e depois tenhamos a criar gente que vai para a imigração, porque de facto depois não tem capacidade de resposta, porque, como disse, dou aqui o exemplo: a Escola Profissional de Desenvolvimento Rural do Rodo, que luta todos os anos para angariar alunos, e tem uma taxa de empregabilidade de 100% nos alunos que para lá vão. Mas quando a diretora me diz: mas eu tento aqui na região e a maioria das escolas fecha-me a porta, não me deixa entrar, não posso ir lá promover os meus cursos, eu só queria ir lá mostrar o que nós temos, só queria ir lá dizer: venham visitar-nos, vejam, e depois optam, porque não é por causa disso que alguém é obrigado a vir, mas deem essa oportunidade à escola, numa escola que tem esta taxa de empregabilidade, e é um caso de sucesso naquilo que faz e nos alunos que saem, seja na área da restauração, seja na área da viticultura, seguramente também têm conhecimento disso. Portanto, há ali um conjunto de áreas onde eles se preparam e aí tiveram essa visão de que é olhar sempre para as necessidades que o território tem e preparar cursos para essas necessidades, mas depois não têm, vêm-se com graves dificuldades, de uma forma que nós ainda estamos organizados e que não conseguimos desbater essas barreiras a bem daquilo que é a formação dos nossos alunos, a bem do futuro de toda esta região. Falta isso, Marta Lourenço, falta a capacidade de captar pessoas qualificadas, por exemplo, nas áreas em que desenvolvem a vossa atividade? Eu estava a ouvir e concordo 100% com o que ambos disseram. Na minha opinião, o problema é social. Isto porquê? Porque nós, portugueses, de forma geral, desvalorizamos o agricultor. Não sei se me faço entender. A saúde humana... Uma posição menor. A saúde humana passa essencialmente por quê? Pela nossa alimentação.
Ou seja, eu olho para um agricultor como olho para um médico, para um advogado, para a profissão que lhe chamem. Para mim é tão nobre uma profissão como a outra. Mas nós, portugueses, de forma geral, desvalorizamos muito o trabalho do agricultor. É visto como uma profissão menor, precisamente. Temos aquilo que fala, concordo 100% com o senhor, acho que devíamos apostar seriamente, o nosso governo devia pensar seriamente nisto. Este ano, eu não sei, as vindimas no Douro, para as adegas, a maioria, porque não é só a mão de obra na parte da agricultura. Nós temos um déficit enorme no que se chama torneiros. Eu, na Morganheira, que estou quase a 40 km do peso da régua, recorro a um torneiro aqui, que é o Sr. Joaquim. O Sr. Joaquim teve um problema de saúde, esta vindima, que é ele que recorre às maiores empresas daqui da região do Douro, desde as Sograpes, Cimentos, ele é que dá apoio em termos mecânicos, não é? De tornearia mecânica, de compor uma bomba, cavaria, qualquer coisa, e não há ninguém nesta área para ajudar. Eu tive que recorrer a empresas de Viseu, se me avariou uma máquina, temos que recorrer a empresas do Porto. Há várias áreas aqui, porque a agricultura não é só cultivar, não é? A agricultura a seguir precisa de máquinas, não é? Porque nós evoluiu assim, não é? O mundo naturalmente. E nós precisamos de máquinas para trabalhar. Nós precisamos de uma bomba para passar o vinho de um depósito para o outro, para encher as barricas de vinho do Porto, não é? Tudo isto. E há várias áreas técnicas aqui à volta. Eu, quando recebo um estagiário, todos os anos recebo estagiários da escola aqui rural do Rodo, todos os anos recebemos, e eu, quando recebo um estagiário, eu digo sempre aos nossos estagiários, há muita gente que acha que ser enólogo é só andar de copo na mão. Completamente errado. Eu digo-lhes a eles. E está a desincentivar, se calhar, muita gente que queria ser enólogo. Eu prefiro que não apareçam esses. Porque eu costumo dizer, ser enólogo é ser pecheleiro, é ser torneiro, é ser eletricista, é ser senhor homem das limpezas, é ser um tudo. E no final, então, a gente pega no copo e vamos provar o vinho. Mas nós precisamos de toda esta mecânica, não é, envolvida, todo este sistema envolvido para conseguirmos produzir um vinho. Precisamos que o agricultor me produza boas uvas, precisamos, há aqui, e concordo 100%, e acho que devíamos, sem dúvida, e lá está, por exemplo, eu acho que nós já somos um exemplo nisto, Morganheira e Raposeira, nós não temos um único funcionário que receba um salário mínimo. Damos condições de trabalho, pagamos acima sempre da média e damos condições, porque isto acho que tem que partir de nós também, não é? Começarmos nós a valorizar esta mão de obra. Pronto, não sei se... E isto ajuda a seguir a sedimentar, não é? A trazer essas pessoas, porque o que diz é perfeitamente verdade. Conseguir entrar e captar a captação desses alunos é cada vez mais difícil, mas o problema é social. Mas havia espaço para mais, ou seja, havendo mais instituições de ensino vocacionadas para o ecossistema produtivo, e falamos do vosso ecossistema produtivo na Raposeira e Morganheira, havia mais capacidade de absorver esse tipo de mão de obra, é isso? Eu ando há 3 anos à procura de um tratorista. Uma pessoa que manobra o trator, que faça não é? Porque os tratamentos hoje em dia, a área de vinha não é grande, tem que ser com um pulverizador, as pessoas têm que saber manusear. Há 3 anos que andamos à procura de um tratorista e não arranjamos ninguém, ou então, por norma, tenho uma pessoa que me faz as 3/5, que naquela altura, não é? Porque não arranjo ninguém, não consigo arranjar uma pessoa como tratorista. Mas isso é porquê? Porque o trabalho é demasiado específico, porque há dificuldade em reter as pessoas no território de baixa... Eu diria que é o trabalho que é específico, não é? Hoje em dia, ser tratorista tem que se ter a formação específica para se conduzir tratores, os chamados COTs, condutor operacional de tratores, tem que ser a formação dos pesticidas, que o nosso governo aí trabalha bem, porque financia todas essas formações. O problema a seguir é a captação. A dos pesticidas, a maioria dos agricultores, todos eles fazem, porque também não tinham outra hipótese. E acho muito bem, e o aperto, não é, que fazem, mesmo nas casas comerciais, é muito bem feito. A parte dos tratoristas, eu diria que há muito poucos profissionais a trabalharem na agricultura com a carteira profissional. E para nós é uma exigência, porque nós eu costumo dizer que eu gosto de deitar-me à noite com a cabeça na almofada e estar tranquila e saber que tenho tudo direitinho. Mas não é fácil. As próprias empresas investirem em formação dos próprios colaboradores que têm, não arranja a pessoa, mas eu já disse, nós pagamos a carta, porque há formações, há financiadas, mas nem sempre há. Se alguém aparecesse para que se quisesse, a gente financia a carta de trator. Pronto, tem que haver também esta parte desta sensibilidade por parte das empresas, o que eu diria que às vezes não é fácil. É de facto... financiar esta noção de fixar pessoas em locais de baixa densidade
É uma dificuldade sentida por vocês também para comporem uma equipa, estabilizar uma equipa? É difícil ter critérios de atração para uma força de trabalho que no fundo responda às necessidades? Na generalidade, acho que sim, não é? No caso do Museu de Ouro, penso que o projeto do museu é aliciante, portanto as pessoas vieram e acabaram por ficar, a grande parte delas. Mas penso que na generalidade, mesmo os jovens que nasceram no Douro, e todos nós temos filhos que nasceram aqui no Douro, vão para o Porto ou vão para Lisboa, vão estudar, saem do país e depois o que é que o Douro, o que é que lhe pode atrair? Quer dizer, o museu também trabalha essa área, da identidade, um certo orgulho naquilo que produzimos. Abrimos agora há pouco tempo, abrimos um centro que se chama Centro de Artes do Saber Fazer, portanto, onde no fundo as pessoas têm autoestima em verem, temos cursos também, não é à escala que se esteve a falar aqui, mas, por exemplo, temos um senhor que recorremos porque temos outro projeto que se chama Identificar para Conservar, portanto, em que pedimos às autarquias, aos municípios, às pequenas associações, para identificarem objetos que têm valor significativo para eles, até pode ser afetivo, mas que têm valor e trazemos para o museu, trazemos a comunidade a visitar o museu e ver o processo de restauro e conservação. Numa dessas peças que trouxemos era uma rabeca, uma espécie de violino produzido aqui no Douro, e um senhor que era especialista, era luthier, e que vivia aqui no Douro, ajudou-nos, também a nós, a aprendermos como é que se poderia restaurar um objeto daqueles. E hoje trabalha connosco, é voluntário, trabalha connosco todos os dias, o Sr. Santos Silva, e está a fazer um curso de formação na área de conservação, restauro e criação de objetos novos tradicionais dourienses. Portanto, todo este trabalho de motivar as pessoas para cá ficar é um trabalho difícil, moroso e que, de alguma forma, eu penso que também tem que ser apoiado. Está a ver, eu estou a falar de coisas que existem neste museu dá meia dúzia de anos para cá, mas o museu tem 20 anos. E de há 20 anos para cá o museu tem rigorosamente a mesma dotação fundacional que tinha. Portanto, nós queremos crescer, mas também não podemos crescer mais, porque também hoje o que crescemos é fruto da boa execução e no fundo do que conseguimos fazer com as receitas próprias. E isso permite-nos crescer para o território. Mas o museu com esta escala tem um potencial enorme também em as pessoas ganharem o orgulho no sítio onde vivem, que era isso que estavam a falar, quer dizer, dos portugueses que de antes saíam e que voltavam. Portanto, esse orgulho pode-se também incutir, pode-se ensinar, pode-se cultivar nas pessoas essa vontade de voltar para a sua terra, mas têm que ter oportunidades, quer dizer, não é muito fácil, isto é quase uma monocultura, não é? Temos o azeite, temos a oliveira, temos o vinho, temos a cereja, mas se diversificarmos um bocado ao nível empresarial, penso que damos oportunidade também a outras pessoas escolherem, porque vive-se bem cá, eu sou prova disso. Eu nasci no Porto, estudei no Porto e resolvi vir viver para cá aos 30 anos. E hoje já tenho o dobro dos 30 anos ou mais do dobro dos 30 anos. Portanto, no Douro vive-se muito bem. O Presidente acabou de dizer isso. Mas é preciso conhecer, é preciso dar a conhecer o que o Douro tem de bom, é preciso trazer cá as pessoas, como diziam, já se diz há muito tempo, e eu gosto muito desta frase, só se gosta daquilo que se conhece. Não é? Portanto, e eu estou convencido que o Douro tem um futuro à vista, não é? Irá ter um bom futuro. O que eu penso é que é um trabalho moroso, difícil, lento e passa por todos estes argumentos que quer o Presidente, quer a Raposeira e a Morganheira sentem, quer em Barcelos é a mesma coisa. Portanto,
estamos a trabalhar nisso, não é? Mas equipamentos como o museu são equipamentos fundamentais para são equipamentos âncoras da região, são equipamentos que contribuem não só para o turismo, como disse e como começou a conversa, mas também para as pessoas que cá vivem e que as pessoas que cá nascem sentirem orgulho no seu sítio, na sua tradição, nos seus costumes, na sua forma de estar, na sua forma de viver. Portanto, acho que estamos todos a trabalhar bem, acho que nos falta um bocado de sensibilidade para apoiarem o interior na medida em que o interior precisa. E isso foi as pessoas que sabem mais de empregabilidade do que eu acabaram de dizer, todas elas, não é? A escola profissional do Rodo, a formação profissional, porque é verdade, não é? Eu não tenho dúvidas que falta no fundo, eu já não sei qual de nós é que disse isso, ou qual de vocês é que disse isso, mas falaram ao bocado que era preciso criar uma estratégia, era preciso criar um planeamento, era preciso pensar as coisas um bocadinho a longo prazo e pensar como é que elas se podem manter e continuar no território. Portanto, toda essa estratégia penso que parte não de nós só, não é? E penso que é muito difícil fazermos muito mais do que cada um de nós aqui faz no interior sem ter a percepção do poder central, do governo, de quem decide, de que de alguma forma precisamos de que nos visitem e que percebam no sítio e conheçam o território, como é que que percebam aqui o que é preciso mesmo para que as pessoas se fixem, no fundo é que se fixem, porque nós aqui no museu, por exemplo, na entrada do museu temos algumas curiosidades para as pessoas que visitam e vemos que é de há muito tempo para cá que temos perdido população no interior do país, se é que podemos chamar interior, como diziam também. E perdemos população porque realmente não há incentivos para que se cá ficar. Não é? Alugar uma casa no Douro continua a ser caro. Eu diria que proporcionalmente aos ordenados que se ganha é tão caro como alugar uma casa no Porto ou alugar uma casa em Lisboa. Viver no Douro, não sei, comer no Douro também não é barato, portanto tudo é preciso de alguma forma incentivar as pessoas para se deslocarem daquilo que tem à porta, quer dizer, não temos os centros comerciais à porta, não temos os hospitais à porta, não temos as universidades à porta, mas podíamos ter isso tudo, não é? Nós podíamos ter aqui isso tudo, quer dizer, no fundo, muito do que se falou, o TAD, por exemplo, ao nível da neologia, acho que trouxe um valor acrescentadíssimo para a qualidade do vinho e este reconhecimento do vinho enquanto um vinho de qualidade mundial, não é? E que está ao nível de qualquer bom vinho de qualquer parte do mundo. E isso podia ser também ao nível dos cursos profissionais, à escola de hotelaria de Lamego e muitas outras coisas que se podiam criar no Douro que ajudassem a que os jovens se fixassem cá e que não sentissem essa vontade de não encontrar emprego e ir para fora e não regressar. A falta de, João Albuquerque, a falta de centros comerciais à porta não é um problema de Barcelos, têm redes viárias, têm um problema gigante de habitação, mas isso também contribui muitas vezes para expulsar gente. Bom, nós em Barcelos não temos nenhum centro comercial no momento. Não, certo, mas ainda conseguimos. Mas estão muito perto estamos muito centros perto. comerciais. A Associação tem sido sempre uma opositora. Eu quero com isto dizer que o ecossistema da habitação, o ecossistema das redes viárias, tudo isso influencia para a capacidade de atrair. Não é só um bom salário que chama um trabalhador. Tudo. Mesmo a rede viária para vir, eu vim de Barcelos aqui e a viagem foi fantástica. Autoestrada sempre, túnel de Marão gratuito e cheguei rapidamente. Portanto, hoje Portugal não se pode queixar das ligações rodoviárias. Podemos nos queixar todos das ligações ferroviárias, que são um desastre e que realmente nos tiram competitividade enquanto país, quer externa, quer interna. Mas o que é verdade é que a autoestrada tanto leva como traz, portanto, que é um risco. Fica muito fácil chegar ao Porto aqui. Ou daqui para o Porto, no sentido de sair.
Não, é isso que eu estava a No sentido de dizer. sair. É muito rápido sair daqui para o Porto. E, portanto, ou é verdade que há uma atração fantástica dos centros comerciais, de um ecossistema mais dinâmico, mais moderno, com mais gente, e nós estamos a atravessar essa crise claramente no país. A concentração de Lisboa claríssima, a seguir Porto, podemos depois pôr uns eixos entre Aveiro, Braga e Leiria, eventualmente, estes 3 distritos, mas o país precisa da tal coesão territorial que o Presidente falava. O problema dos centros comerciais, enfim, desse espaço comunitário de compras, está muito acentuado na população portuguesa. Como é que isso se rebate? Isso se rebate-se com investimentos municipais, potenciando o comércio local. É uma tarefa difícil, uma tarefa que os próprios presidentes de Câmara terão dificuldade de o fazer com receitas próprias, como é óbvio, mas eu recordava aqui um programa que existiu no passado, um programa chamado PROCON, que depois se chamou Urbicon, e que permitiu revitalizar totalmente vilas e cidades do país. Mas passaram 25 anos. Não voltou mais um cêntimo sobre essa matéria. E talvez seja a altura de fazer isso. A ACIB fez, faz 8 dias, um congresso do comércio em Barcelos, em que estava o seu Ministro da Agricultura e o seu Secretário de Estado do Comércio, Turismo e Serviços, e ambos reconhecem perfeitamente a importância de uma ligação fundamental que é comércio e também agricultura. Isto é, nós, mesmo um concelho como o Barcelos, que é um concelho industrial, indiscutível, temos milhares de fábricas, portanto temos um PIB local muito assente em indústria, mas também o temos em comércio e na agricultura. E eu dizia ao Presidente, quando estávamos ali atrás, que o agradável que é nós entramos nesta região e vemos a vinha totalmente cuidada, e principalmente agora no outono, que está muito bonito. Mas se forem ao concelho de Barcelos, vão encontrar também que o território está cuidado. São os agricultores que tratam dele. Não há ninguém, são os agricultores que tratam. E esta relação de não desertificar os territórios, ela parte muito de uma ligação da agricultura com o comércio e serviços de proximidade. Isto tem que ser acarinhado. Tem que ser acarinhado a nível nacional e há verbas para isso. Infelizmente, o PRR dilapidou muito dinheiro, portanto, também não podemos acusar este governo porque herdou uma situação que já vinha condicionada do passado, mas dilapidam muito dinheiro em projetos que não faz sentido absolutamente nenhum. Como o Presidente dizia bem, iremos ver daqui a uns anos os resultados disso e como é que foi feito, mas comércio, serviços e agricultura, nesta ligação ao mundo rural e ao mundo menos urbano, é algo que nós tínhamos que puxar. E, portanto, é verdade que temos centros comerciais, Porto, Braga, que são focos de atenção brutal, mas é verdade que se os presidentes de Câmara e as associações empresariais, em conjunto, e já deram provas no passado no PROCON e do Urbicon que isso é possível, trabalhassem com verbas nacionais, que ainda hoje é possível, já agora, porque temos o Portugal 2030, que com um bocado de eficácia, que é reconhecido aos nossos políticos em reorganizar programas, poderíamos facilmente ter um grande programa nacional que permitisse voltar a puxar pelas vilas e cidades, e um projeto que desde a CIB tem muitos anos e que continuamos a puxar por ele. Não desistimos. O problema é que o comércio rural. O Portugal 2030 vai absorver muitas das coisas que estavam previstas no PRR e tiveram de sair desse envelope. A questão é, há otimismo para... Essa é uma grande reflexão que nos devia pôr todos frente ao espelho. Não sei se é útil que uma linha de metro em Lisboa, que não entrou no PRR, deve ir para um Portugal 2030. Eu não sei se um Presidente de Câmara da Régua gosta disso, um Presidente de Câmara de Barcelos gosta disso, um Presidente de Câmara da Lijó ou um Presidente de Câmara de Faro gosta disso. Não sei se isso é equilíbrio e é coesão territorial. O que eu sei é que as áreas metropolitanas têm muita gente, verdade, têm muitos problemas, verdade também, mas também têm muita receita. Portanto, quando nós olhamos para um orçamento da Câmara Municipal de Lisboa, que ultrapassa os 1.000 milhões, se não falha a memória, por favor, vejam onde gastam o dinheiro. Não tem que ser uma farta lapidagem de dinheiro que lhes vai depois dizer que precisam de mais. Não, gênio não vem. O Presidente da Câmara da Régua, certamente, quando ouve falar que um colega tem 1.000 milhões para gastar, por muita gente que tenha,
As reflexões são outras. Deixe-me pedir-lhe outra reflexão, até porque já não temos muito tempo, e tem a ver com as medidas que este Governo tem implementado ao nível da regulação da imigração sobretudo, concretamente, da questão da via verde da imigração. Já se percebeu que a eficácia dessa medida não tem chegado muito às empresas. Eu pergunto-lhe porque é que as empresas não estão a querer ou a conseguir aproveitar essa facilitação de processos. A regra de que tem que haver um alojamento indexado à entrada, teoricamente está correta. Na prática é muito difícil. Nós também estamos com uma crise de habitação e, portanto, dizer que tem que pôr uma ligada à outra não dá. O curioso de todo o sistema é que se ele não entrar por essa via, acaba por o ter na mesma. Portanto, nós temos uma via verde. Mas demora mais tempo, se calhar, a chegar à empresa. Sim e não. Voltamos ao ninho. E, portanto, provavelmente há aí muito imigrante que está colocado no nosso território, que é fácil chegar à empresa porque já cá está há algum tempo, já tratou dos papéis, ou vai tê-los dentro em breve e vai chegar. Nós, desde a CIP, propusemos uma situação diferente em relação à Via Verde. Ela não devia só estar vocacionada para aquela tipologia de empresas, mas devia descer à microempresa. E a microempresa teria muita mais facilidade em encontrar onde alocar esse migrante. Por exemplo, um café que queira 2 funcionários, não cede à Via Verde. Um operador na área comercial que tenha pronto a vestir e precise de uma funcionária, não acede à Via Verde. E deveria, porque aí nós teríamos um emprego de maior proximidade, talvez melhor remunerado que as grandes empresas e talvez com mais proximidade a resolver-lhe o problema humano, que referiu muito bem das tais condições atrozes com que muitos estão a viver. Porquê? Porque a proximidade patrão-funcionário é diária e ninguém vai querer num café, numa pastelaria, num restaurante ou num comércio ter um funcionário em proximidade, em contacto humano, em condições miseráveis. Portanto, aí há um erro cometido desde o início, mas a questão da imigração é uma questão que realmente tinha que ser regulada, isso é indiscutível. Nós temos que nos lembrar que o número de pessoas que entrou é o número de pessoas que entrou, na sua imensa maioria, sozinhos. Falta ainda a parte do agrupamento familiar, que portanto vai disparar nos próximos anos o número. O país precisa de muita gente, precisou de muita gente, mas agora estamos na fase em que temos que calibrar se os que temos já chegam, se os que temos não precisam de alguma requalificação para o tal trabalho que hoje precisamos, porque entrou muita gente não qualificada, entrou muita gente altamente qualificada, principalmente os que vieram do Brasil, e que hoje não têm emprego em áreas nas quais eram profissionais muito bem qualificados no país de origem. Portanto, tudo isto tem que ser trabalhado e repensado e não continuarmos com uma desculpa que nós não concordamos, de dizer que continua a faltar mão de obra e que temos que continuar a admitir. Não, porque isto depois vai nos desequilibrar. E o país, como disse há pouco, é um país pequeno, é um país que é homogéneo, nós temos que sentir muito orgulho do nosso país, temos uma bandeira, um hino e uma nação única e, portanto, muito dificilmente encontramos na Europa tanta estabilidade política, emocional, como nós temos como portugueses, e isto tem que se preservar, sendo que a imigração cometeu um erro e que era podemos voltar a uma noção que tivemos nos reis antigos, que era o repovoamento. O Presidente falou muito bem porque é que nós continuamos a concentrar as pessoas todas na área metropolitana de Lisboa e não utilizamos algum mecanismo para fomentar negócios na outra linha divisória do interior do país, capaz de trazer gente para aqui com novas oportunidades, novos negócios, novas famílias e repovoarmos uns territórios que têm todas as condições, como aqui foram ditas, para dar uma qualidade de vida extraordinária. Marta Lourenço, só falta gente, falta... A curto, médio prazo, pode haver problemas no setor da vinicultura se não houver, de facto, um encaminhamento de mão de obra mais ou menos qualificada para territórios do interior. Garantidamente, garantidamente. O maior problema que nós temos na região é precisamente aquilo que estamos a falar, que é a parte da habitação. Eu falo por Lamego. Lamego, o senhor, se quiser arranjar um quarto para dormir, não arranja. Não tem. Não há onde pôr as pessoas, onde as colocar. Não é? E claro que isto a seguir, por mais que a gente precise, uma solução que eu dava era isto tudo bem controlado, não é? Porque depois isto, política a seguir, não é? Acho que esse é o maior descrédito que nós temos, é quando depois há apoios financeiros, era criar-se habitações para
para estas pessoas que precisam desse tipo de habitação, onde de seguida a gente dava essa habitação. Isto é uma solução que eu acho que era viável. Eu tenho uma pessoa que vinha trabalhar comigo e era-lhe atribuída uma habitação. E aquela pessoa, claro que ia ter que pagar por ela, porque sou contra oferecer-se de graça a habitação às pessoas. Fazer-se um contrato onde aquela pessoa era garantida a habitação, não é? E esse imigrante que viesse tinha aquela condição, construir-se casas com condições básicas, não é? Para as pessoas viverem, e a partir do momento em que se era atribuída a casa, a pessoa tinha a empresa onde estava e mensalmente era deduzido como se fosse pronto, haver aqui alguma forma, acho que era uma boa forma de se conseguir tentar dar aqui a volta. Ou seja, aquela questão da via verde imigrante, em que é preciso garantir habitação aos imigrantes que captam, seria completamente impossível num território, Sim. no vosso território? Eu sei de situações em Lamego que descobriram pela fatura da água. Uma casita pequenina que pagava 1000 e tal euros de água. Não sei como as coisas foram descobertas por este. Não é? Como é que a casa está registada em nome de uma pessoa e aquela pessoa tem, pela fatura da água, percebe? Conseguiu-se, é? Depois vai-se atrás. Isto, por isso é que eu digo que as condições são muito precárias. Não é? Acho que grande parte também do investimento, além da formação, devia de ser esta, não é? Dar-se. Se há esses dinheiros, que se faça esse investimento, não é? Um simples estudante que queira vir estudar para Lamego, não tem. A própria escola de Tecnologia de Lamego, a Escola de Gestão e Tecnologia de Lamego, inauguraram este ano umas residências, e o que é muito bem, mas mesmo assim, para abrigar todo o estudante que venha, é muito complicado. A régua, não é? Porque eu tenho vários colegas também que trabalham aqui. Esse é outro dos grandes problemas que a região passa, não é? E que se nós não resolvemos primeiro, na base, a seguir não conseguimos trazer a tal mão de obra que tanta falta faz. Não há, José Manuel Gonçalves, forma de atrair pessoas se não houver onde ficar. Deixe-me pegar numa ideia, isto já para concluir, eu peço que agora sejam breves, pegando na sua ideia da regionalização, essa é a única forma de se poder resolver isso, ou é a melhor forma de se resolver isso? Eu não tenho a convicção que seja a melhor forma a questão da regionalização. Eu acho que nós, acima de tudo, é uma questão de organização e de planeamento global. Hoje temos as comunidades intermunicipais que acabam por serem estruturas que têm os mesmos problemas, que se agregam, que se organizam. Eu acho que esse também pode ser um caminho. Mas claramente que a habitação neste momento se transformou no desafio, mas também numa oportunidade. Nós temos de olhar para isto como um desafio e uma oportunidade. Mas para que isto se resolva, nós temos também de começar a alterar, e gradualmente se está a alterar, porque eu ainda não vai há muitos anos, não vai há muito tempo, é que nós depois olhamos para a história e não entendemos bem o que é que aconteceu a este país, porque eu ainda não vai há muitos anos em que nos reuniam, enquanto presidentes de Câmara, a dizer-nos que alguém em Lisboa pegou no mapa do país, pegou nos PDMs todos e chegaram à conclusão que os PDMs tinham 4 vezes mais áreas de expansão do que a nossa população, que somos 10 milhões e que tínhamos PDMs para 40 milhões. E, portanto, há que começar a restringir os PDMs. O PDM, que é o Plano de Desenvolvimento Municipal, que devia ser o instrumento estratégico de um município, de um executivo para trabalhar a estratégia do Conselho. Nós hoje, quando começamos, hoje ninguém quer mexer nos PDMs, é um calvário, porque toda a panóplia de restrições de uma quantidade de instituições que, de facto, depois debitam aquilo que é a sua visão para os PDMs, restringem por completo qualquer PDM, que ele seja aquilo na essência, devia ser o nosso projeto. Esta geração de PDMs está completamente desatualizada. Completamente desatualizada, porque alguém pensou, restringimos, nós tínhamos 3 tipos de solo, o rural, o místico e o misto e o urbano. Eliminamos o misto e fomos obrigados, e a maioria dele passou para o rural, e agora chegamos à conclusão que não se pode construir. Temos a lei do solo para tentar já mitigar isso, e portanto nós de facto temos aqui ao nível do planeamento sérios problemas em que não há um planeamento que eu diria que não pode ser partidário, tem de ser um planeamento executado e portanto tem de haver quase aqui um pacto de regime para isto. Mas eu diria que hoje, quando nós falamos da habitação, e todos nós hoje acentuamos, e acabamos ainda agora um processo autárquico, quando acho que a habitação esteve em cima da mesa em todo lado, de facto é um problema e acho que é uma oportunidade. E eu também diria que aqui na região isto é uma oportunidade, porque faz todo sentido que esta região
para captar gente, para dar resposta às nossas necessidades, que tenha condições também, no fundo, para albergar essas, para os integrar na nossa comunidade, seja, no fundo, no trabalho, seja depois nas escolas, portanto, que sejam famílias que nós as possamos integrar, sob pena de depois estamos a arranjar guetos e estamos a arranjar problemas no futuro. Portanto, essa estratégia, eu acho que hoje é uma obrigação e um dever nosso. E nós estamos aqui na região do Mercado do Douro, que está em transformação também, porque ela era fechada e a sua atividade no passado era essencialmente vinícola, portanto nós produzíamos apenas, hoje produzimos e comercializamos. Durante muitos anos nós levamos o vinho do Porto e depois os DOC ao mundo, mas hoje queremos é que o mundo venha cá. Nós não podemos preparar uma estratégia destas onde depois, de facto, não consigamos integrar as pessoas cá. Portanto, este é o nosso maior desafio que temos, é uma dificuldade, mas eu também sou um otimista por natureza e hoje é que tem de ser uma oportunidade e nós temos de criar estratégias para poder dar resposta a esta. É isto que pode ser uma oportunidade também para repovoar o nosso território. Muito bem. José Manuel Gonçalves, muito obrigado. Fernando Seara, também a Marta Lourenço e ao João Albuquerque. Obrigado por estarem aqui nesta reflexão que começou por ser sobre empregabilidade, mas acaba sempre por ser sobre um ecossistema e sobre a habitação também, para se pensar que um tema não se encerra em si próprio e a falta de mão de obra que hoje vivemos encerra em si outros problemas. Comecei por falar nisso, na pobreza laboral, também a falta de habitação e, claro, a integração dos povos que vêm do estrangeiro para trabalhar e viver em Portugal.